Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Sou a professora Andréa Gomes e estaremos juntos para mais uma jornada rumo ao conhecimento. Está preparado? Porque nossa aula já vai começar. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido e aconteceu um tipo de guerra diferente. Não tinha tiros, mas cheia de rivalidades. É o que chamamos aí de Guerra Fria. Nessa aula vamos explorar como tudo isso aconteceu, entender os países envolvidos e conhecer os momentos mais importantes desse período que durou, olha, muito tempo. Preparados para entender essa parte da história cheia de jogadas estratégicas e momentos marcantes? Então, vamos lá! Hoje vamos ver as características fundamentais da Guerra Fria. Em primeiro lugar, é crucial compreender que esse conflito é um desdobramento direto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele teve origem no contexto pós-Segunda Guerra. E isso aconteceu lá em 1946. Agora, a Guerra Fria ela vai se estender até 1989 e ela vai ser marcada pelo colapso do Muro de Berlim. Tá? Ou aí, se você preferir, né, até 1991, quando ocorreu a dissolução da União Soviética. Mas o que exatamente caracterizou esse período? E aí? Então, a característica central da Guerra Fria foi a bipolarização mundial. De um lado, tínhamos a ordem capitalista, que era ali liderada pelos Estados Unidos. E do outro lado, nós tínhamos a União Soviética, tá? Que tinha ali, a liderança era liderada ali, nós tínhamos o socialismo liderado pela União Soviética. Então, além disso, também é importante lembrar da divisão da Europa em zonas de influência, tá? Onde áreas capitalistas e socialistas se estabeleceram, tá? Isso aí é muito importante. Então, a Guerra Fria, ela se manifestou nos âmbitos político, ideológico e cultural. Então, você já deve, né, ter escutado a expressão, né, quando a gente fala assim, por que a gente utiliza, na verdade, né, a expressão Guerra Fria? Né? Por que a gente utiliza esse nome? Então, ele surge porque, nesse momento, não houve ali um embate, né, direto entre União Soviética e Estados Unidos. Isso não aconteceu. No entanto, né, é importante a gente ressaltar que houve ali inúmeros conflitos relacionados ao período, embora não tenha ocorrido ali esse confronto direto entre as potências socialistas e as potências ali, a potência capitalista. Há uma expressão muito usada para descrever a Guerra Fria, que é a cortina de ferro, né, simbolizando ali a separação dos dois blocos por uma divisão que ocorreu, né? Essa divisão que a gente diz aqui é uma divisão muito profunda. E, além disso, o período ele foi caracterizado por corridas significativas que a gente chama aí de corridas armamentistas, onde ali muitas nações competiam para desenvolver as armas, quem desenvolvia ali armas mais avançadas. E eu também gostaria que você, né, anotasse aí no seu caderno, não esquecesse também que a Segunda Guerra Mundial, ela encerrou com 2 bombas atômicas, tá? Mas a gente vai ver isso aí no decorrer dessa aula, tá? Mas são 2 bombas atômicas que vão marcar ali o final da Segunda Guerra, que realmente foi algo assim que marcou a história, né? Mas a gente vai ver isso no decorrer dos slides. Então vamos analisar esse conteúdo melhor através de alguns slides que eu preparei. Então vamos lá? Desvendando a Guerra Fria. Vamos entender aí o que aconteceu. Esse primeiro slide eu coloquei para você aí sobre a corrida espacial. Eu pontuei 2 pontos importantes, né? Que foi o satélite russo, Sputnik, e a missão Apollo 11 ali dos Estados Unidos.
Então vamos lá. Eu destaquei, né, para você aqui essa corrida espacial que foi travada entre a União Soviética e os Estados Unidos. E um marco notável foi o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética em 1957. E depois nós tivemos aí a ida do homem na Lua, numa missão chamada Apollo 11, liderada pelos Estados Unidos em 1969. Eu já mencionei, mas é bom repetir, que durante a Guerra Fria nós temos a divisão de vários territórios em áreas de influência. Um dos territórios, né, que ficou mais conhecido e foi dividido, você sabe qual é o território? Foi o território da Alemanha. A Alemanha foi dividida, inclusive em 1961, a cidade de Berlim foi dividida por um muro, o famoso Muro de Berlim. Vamos aqui para o próximo. Aí eu coloquei para vocês aqui, falando um pouquinho para você, né, sobre o Muro de Berlim, 1961. E também já enfatizei a queda desse muro que aconteceu em 1989. O muro ele foi construído no ano, né, de 1961. Não posso esquecer que ele caiu em 1989, sendo um dos maiores marcos da Guerra Fria. Um marco aí que eu posso dizer que é um marco físico. Mas, né, você deve estar se perguntando por que a Alemanha foi dividida. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o nazismo perdeu. Você lembra disso? O nazismo perdeu. O nazismo ele foi destruído. Hitler morreu e a Alemanha foi um país que perdeu, né? Foi o país que perdeu a Segunda Guerra. Então, quando a Segunda Guerra acabou, tratados foram feitos e a Alemanha entrou nessa divisão para os países vencedores. Então a Alemanha foi dividida ali, né, entre os países vencedores. Aqui no próximo slide, eu quero que você preste bastante atenção nesse slide, porque de um lado nós temos a República Federal Alemã, tá certo? E que é a parte ocidental e a parte que é também a parte de influência capitalista, tá? Observe o mapa para você entender. Ali vamos ter a influência dos Estados Unidos, influência da França e também da Inglaterra. Mas, como a União Soviética também venceu a Segunda Guerra Mundial, ela também vai ter uma área de influência. E aí vem o outro lado, a República Democrática Alemã, que é a parte oriental da Alemanha e ficou sob né, a influência socialista soviética, tá certo? Então, vamos observar o mapa para a gente poder entender, né, como é que ficou aí essa influência. Agora, vamos explorar as principais doutrinas, planos e alianças que moldaram a Guerra Fria. Começaremos falando o lado dos Estados Unidos e em seguida vamos abordar, né, a União Soviética. Então, vamos começar, aqui eu coloquei duas doutrinas, né, uma doutrina e depois vamos falar sobre o Plano Marshall, que é a primeira doutrina Truman, que aconteceu em 1947, lá nos Estados Unidos. E você sabe por que ela recebeu esse nome? Então, foi em homenagem a um presidente, né, lá dos Estados Unidos, tá? Então ela foi chamada em homenagem a esse presidente, né? E essa doutrina, ela buscava o quê? Ela buscava conter o avanço do socialismo. Por isso que eu coloquei para você, ó, conter a expansão do socialismo. Agora, no ano da doutrina Truman, foi criado o Plano Marshall, 1947, também nos Estados Unidos. E o Plano Marshall, ele foi criado para reconstruir os países destruídos na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por trás do Plano Marshall há alguns objetivos. E quais são eles? Evitar uma crise geral do capitalismo. E por que, professora? Você deve estar me perguntando. Então,
porque está saindo capital dos Estados Unidos e indo para países europeus para reconstruir esses países. Ou seja, para tentar evitar uma crise econômica e agravar ainda mais o capitalismo. Há também outra explicação para o Plano Marshall. Esse plano de reconstrução, né, da devastada Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos queriam, naquele momento, que países da Europa passassem a depender da economia capitalista e do dinheiro estadunidense, tá certo? Então, era uma forma de amarrar países importantes do continente europeu ao bloco capitalista. Ainda dentro desses marcos estadunidenses, temos que lembrar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949. Ela foi uma aliança militar capitalista, tá? Não esquece isso. Um ponto importante para você anotar também, que é uma outra característica da Guerra Fria, é o macartismo, que também foi uma política estadunidense, ali uma política intensa, tá? Uma intensa caça aos comunistas. Inclusive, na época, o macartismo ficou conhecido como caça às bruxas. Era uma intensa caça aos comunistas, tá? Então, isso que você precisa anotar e não esquecer. Mas, dando aí continuidade, né, em 1961, foi criado o Programa Aliança para o Progresso. Ele foi criado para desenvolver, né, para acelerar a economia da América Latina. Ou seja, nós vamos colocar os países da América Latina próximos ao capital estadunidense para evitar a aproximação desses países em relação à União Soviética, tá? E em 1964 foi criada a doutrina Mann, também que é uma doutrina estadunidense. E olha também que interessante aí para você anotar. Os Estados Unidos iriam reconhecer qualquer governo que fosse anticomunista. A doutrina Mann iria apoiar até ditaduras, desde que essas ditaduras fossem de direita. A doutrina Mann acabou legitimando e apoiando ditaduras pelo continente americano, porque essas ditaduras foram fundadas, né, foram instaladas com o objetivo de combater o comunismo. Agora, precisamos entender também as políticas soviéticas em relação à Guerra Fria, tá? Em 1943, vamos falar do Cominform, a União dos Partidos Comunistas Europeus. Depois teve o Comecon, 1949, Conselho para Assistência Econômica Mútua e Plano de Ajuda Econômica Soviética aos Países Socialistas. Então, esses dois. Ainda temos mais a questão também que em 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar de países socialistas. O Pacto de Varsóvia vai, né, é claro, disputar com a OTAN, que é aquela aliança militar capitalista. Lembrando que o Pacto de Varsóvia não existe mais, tá? Então vamos lá. Bom, lembra lá no início da aula que há vários acontecimentos relacionados à Guerra Fria? Inclusive guerras relacionadas à Guerra Fria também? Pois é, vamos lembrar quais são os eventos mais importantes que devem ser analisados dentro desse contexto. Primeiro evento, né, a descolonização do continente africano e asiático. Isso mesmo, durante a Guerra Fria, muitos países começaram a lutar pela independência. É claro que isso já estava acontecendo desde o início do século XX, mas após a Segunda Guerra Mundial, nesse contexto aí de Guerra Fria, muitos países vão continuar a luta pelas independências. É o que chamamos de descolonização afro-asiática. Mas há mais pontos importantes relacionados à Guerra Fria. Então podemos citar a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia,
E isso é muito importante, tá? A Guerra do Vietnã também, que ficou muito conhecida. A Revolução Cubana, também em 1959, que aconteceu na América Central. E a própria crise dos mísseis, que quase colocou em confronto os Estados Unidos e a União Soviética. E, por fim, não podemos esquecer do quadro de ditaduras que foram instaladas na América do Sul, tá? Ditaduras de direita que receberam apoio dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. O próprio Brasil, tá? O próprio Brasil teve aí esse exemplo aí de ditadura. Mas em outro momento vamos falar sobre a ditadura do Brasil, tá? É o tema aí de uma outra aula. E para ter certeza que não ficou nenhuma dúvida, eu preparei uma revisão. Eu não. Na verdade, eu convidei Potira para fazer uma revisão. E eu tenho certeza que vai ser assim. Através da revisão dela, você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos prestar atenção aí na revisão. Olá, estudante! Potira na área! Na aula de hoje, embarcamos numa viagem no tempo para uma época em que o mundo estava tão dividido quanto um pedaço de pizza numa festa. Na Guerra Fria, as superpotências estavam tipo aqueles amigos que não querem admitir que estão brigados, mas que ficam mandando indireto o tempo todo. Imagina que os Estados Unidos lideravam um time que adorava hambúrgueres e filmes coloridos, enquanto a União Soviética comandava o outro time que preferia filmes em preto e branco. Só que ao invés de jogarem futebol, eles estavam competindo em quem construía mais bombas e lançava foguetes para o espaço. Teve uma fase em que eles ficaram brincando assim: eu tenho mais mísseis que você, e até criaram um muro em Berlim para separar as ideias diferentes. Esse muro era tipo um abraço de urso gigante, mas sem os abraços. A coisa mais doida é que, apesar de parecer uma guerra de verdade, ninguém chegou a se enfrentar diretamente. Foi tipo uma partida de esconde-esconde, onde ninguém queria sair do esconderijo. Finalização gravando. E assim, nossa aula chega ao fim. Espero que você tenha entendido o conteúdo de hoje, pois cada detalhe foi planejado visando seu sucesso e compreensão. Até a próxima e tchauzinho!